Olha, galera, vocês sabem que aqui no nosso canal nós já fizemos e fazemos diversas críticas ao presidente do Santos, Marcelo Teixeira, quando eu acho que cabe uma crítica. Primeiro, isso acontece quando ele é responsável direto pelos erros, ou até mesmo, digamos, pelos erros indiretos, ou seja, erros que não são exatamente cometidos por ele, mas que têm a sua anuência. Afinal de contas, pelo atual modelo político do Santos, ele ainda manda, ele ainda é o presidente, ele ainda tem a caneta. E qualquer coisa que acontece dentro do Santos, ou ele é responsável, ou ele assinou algo que desencadeou em alguma coisa. Mas, nesse último sábado, ele concedeu uma gigantesca, olha, foi grande mesmo, uma grande entrevista à Rádio Bandeirantes, em que ele falou sobre muitas coisas mesmo. Falou sobre SAF, falou sobre reforços, mas falou também sobre o Neymar, que é o principal assunto do universo santista nos últimos dias, já que o Santos está de férias, não participa do Super Mundial e não pode anunciar a contratação de nenhum jogador, porque a janela de transferências está fechada. Todo mundo quer saber se o Neymar fica ou sai. E ele deu uma entrevista em que ele coloca diversas coisas, risca uma linha no chão, morde e assopra, e é este o tema do vídeo deste domingo. Bem-vindos de volta ao canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira, e bora falar sobre a entrevista do presidente Marcelo Teixeira à Rádio Bandeirantes, e o enfoque aqui desta gravação será o Neymar. Não sem antes de você deixar o seu like, se inscrever, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, você está no canal Filho de Peixe, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, hype o vídeo, torne-se membro do nosso canal. Teremos novidades para os membros assim que o Campeonato Brasileiro voltar. Tá bom, gente? Então vamos lá, bora falar sobre o tema do vídeo de hoje. E vocês sabem que o Marcelo Teixeira pode ser muita coisa, mas burro ele não é, né? E sabe aquela história de o bom policial, o mau policial, good cop, bad cop, sabe aquela coisa? Pois é. E nessa entrevista para a Rádio Bandeirantes, o Marcelo Teixeira foi o bom policial, foi o mau policial. Ele mordeu, ele assoprou, ele passou pano, ele deu uma alfinetada, ele esticou, ele soltou, ele tensionou, ele deu uma relaxada. E do ponto de vista da estratégia, da comunicação e até do ponto de vista de estratégia de alguém que preside um clube que, pelo menos supostamente, tem o interesse de renovar com o Neymar, eu acho que ele foi muito bem. E eu vou começar destacando o que, para muita gente, e eu concordo, é o principal trecho dessa entrevista. E eu vou ler aqui para vocês. Aspas para o presidente do Santos. Estamos avançando muito na negociação e estamos bem próximos de um novo acordo para possibilitar a permanência do Neymar por um novo período. E aí, enfim, antes de eu dar sequência, essa é a principal resposta, na minha opinião. Por quê? Quando ele diz que estamos bem próximos de um novo acordo pela permanência do Neymar, ele está dizendo o seguinte, ó, ele está jogando o Neymar contra a parede, ele está emparedando o Neymar e ele está dizendo para a torcida, galera, a nossa parte está feita, nós estamos bem próximos. Tudo que a gente ofereceu, ou boa parte daquilo que a gente ofereceu, o Neymar, o seu pai, o seu staff, aceitaram bem. Nós estamos próximos. Se daqui para frente, lembrando, hoje é dia 22 de junho, eu estou gravando esse vídeo no intervalo de Real Madrid 2, Pachuca 0. Pachuca de Eduardo Bauerman, hein? Quem se lembra dele? Grande Bauerman. Que jogou sua carreira fora por causa de aposta. Vai entender uma coisa dessa, né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, a nossa parte está feita. Nós estamos avançando bem. Se o desfecho for trágico, a culpa é do Neymar. E nós estamos aqui no dia 22 de junho. O contrato do Neymar se encerra no dia 30. Então nós estamos aí nos aproximando de um desfecho. Fica ou sai. Então essa para mim é a principal frase da entrevista. Ele diz, ó, estamos próximo e se o Neymar não ficar, a culpa é dele. A decisão é dele. Ele é perguntado sobre o prazo e ele diz o seguinte, esperamos que seja o mais rápido possível. Não pode ser precipitado. Não é uma demora. Não é o caso de, se o Neymar não renovar, não joga amanhã ou domingo. Não é o caso. Não temos necessidade nenhuma do Neymar jogar agora ou do time voltar a atuar. Eu tenho a minha impressão. Estou muito esperançoso com um desfecho favorável. Diferente de um período recente,
Mas hoje, diante do avanço e da forma como conversamos, acho que é uma boa possibilidade. Ou seja, mais uma vez ele diz, hoje eu estou otimista, já estive menos otimista, ou se você preferir, já estive mais pessimista, mas hoje o cenário é bom. De novo ele está dizendo, nossa parte está feita, se o Neymar não ficar, a decisão é dele. E aí você vai dizer, André, mas onde que há novidade nisso, né? O Neymar voltou porque ele quis e o Neymar vai ficar se ele quiser. Me conte uma novidade. Bom, gente, se você pensa assim, eu acho que você tem um fundo de razão, tá? E eu não tiro a sua razão em hipótese alguma. Mas por que eu acho que essa declaração do presidente Marcelo Teixeira é importante e ela vem num momento bom? Porque nos últimos dias, só o Neymar e o seu pai estavam falando. Nós tínhamos um absoluto silêncio por parte de pessoas ligadas ao Santos. E eu vou dizer para vocês, eu acho que isso é bom, tá? Porque vejam que o Marcelo, o Alexandre Matos, o Marcelinho Teixeira, qualquer outra pessoa de dentro do Santos não falou nada. E o próprio Neymar e o seu pai se enforcaram com as próprias palavras. Eles foram se atolando em declarações dúbias, em declarações confusas. Então, quando a gente vê o presidente Marcelo Teixeira falando, ele risca uma linha no chão, né? Vamos lembrar que nós tínhamos aí a reportagem do Diário do Peixe, que nós trouxemos vídeo aqui no canal, em que o entorno do Neymar passou ao jornalista a informação de que eles não gostaram, supostamente não gostaram, da tal da história do contrato de produtividade. Então, quando o Marcelo Teixeira vem e fala, estamos avançando bem, eu já estive mais pessimista, hoje eu acho que nós vamos renovar, ele está de novo, me desculpe ser repetitivo, ser prolixo, mas é para tentar fixar bem isso na cabeça das pessoas. Ele está de novo escolhendo sabiamente as palavras para dizer, batata quente, ela estava com a gente, agora está com o Neymar. Então, esse para mim é o principal ponto da entrevista, tá? É o principal momento da entrevista. Mas há outros momentos relevantes. E aí, voltando à história do bom policial, do mal policial, você vai dizer, pô, André, até agora ele só está sendo mal policial, está jogando a batata quente no colo do Neymar. Em que momento que ele está sendo bom policial? Que ele está passando aquele pano para o Neymar? Eu vou destacar aqui para vocês. Olha só. Abre aspas de novo para o presidente do Santos. A identidade do Neymar com o Santos e do Santos com o Neymar é nítida. O Santos com o Pelé mais ainda. São marcas muito fortes e eu sou testemunha. Quem tratava do retorno do Neymar é testemunha das propostas de permanência no exterior. Os clubes brasileiros tiveram conhecimento da chance de voltar ao Santos e houve um assédio de clubes brasileiros com propostas melhores. E o Neymar foi taxativo. Meu único caminho é o Santos. Aqui ele está dizendo, gente, o Neymar escolheu vir para cá, né? E é claro que aí tem um fundinho de bravata para não dizer mentira. Gente, não nos esqueçamos que o Neymar ganha 21 milhões de reais por mês do Santos. 4 de salário e vai ter direito lá àquela porcentagem gigantesca dos acordos de marketing. Eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo, nesse fim de domingo, desse feriadão prolongado de Corpus Christi, você acha mesmo que existiu algum clube brasileiro que ofereceu um valor maior do que esse para o Neymar? É improvável. Olha, eu vou até reformular a frase. É impossível. Eu duvido que algum clube brasileiro tenha oferecido algo mais vantajoso do que o Neymar, do que o Santos ofereceu para o Neymar. Mas, né, o presidente, repito, neste momento ele está assoprando, né? Ele mordeu, agora ele está assoprando. Mas ele vai além e ele fala de um assunto, para a gente encerrar o vídeo, ele fala de um assunto que causou muita revolta nos torcedores santistas, que é a tal da história do Neymar no Fluminense. E olha o que ele falou sobre esse assunto polêmico. Abre aspas de novo, salvo engano aqui no meu roteiro, é o último trecho que eu destaquei. Eu fiz uma entrevista num programa e disse que recebi o contato do presidente. Não falei que era o Fluminense na época. Uma única proposta. Da minha parte, falei que gostaria que ele permanecesse no Santos, treinando, mas que eles poderiam ficar livres para conversar. Conversaram com o Neymar pai, comigo de novo, eu falei com ele e o filho. E concordamos que ele deveria trabalhar no Brasil para a continuidade no Campeonato Brasileiro. Ele disse a mesma coisa. Marcelo, não disse, mas tudo bem. Poderia jogar o Mundial pelo Fluminense. Não vejo nenhum tipo de menosprezo, desprezo. E aconteceu. O mais importante é que ele não foi. Consta em contrato que o Santos, em comum acordo com o jogador, poderia liberar para o Mundial.
poderia ser importante para o Santos e para o Neymar ficar na vitrine de uma competição importantíssima a nível internacional. Foi decidido o contrário pelo condicionamento dele. As interpretações poderiam acontecer de qualquer forma. Ele disputaria o Mundial e voltaria ao Santos. Era a proposta, a única proposta na mesa. Então aqui ele coloca panos quentes, diz que o Neymar só repetiu o que ele tinha dito. Eu discordo, mas não vou entrar nesse assunto de novo. Mas, e aí vocês vejam uma coisa, eu também não vou entrar no assunto, no mérito de, o Neymar jogar o Mundial por outro clube seria benéfico para o Santos. Benéfico como, né? Se alguém tiver uma hipótese, comente aí. Mas veja que o Marcelo traz um acréscimo nessa história. Ele diz o seguinte, o Neymar vai, mas volta. E até o presente momento, para mim não tinha ficado claro, até conversei isso com os membros do canal hoje no grupo de WhatsApp, em nenhum momento para mim tinha ficado claro de que seria um empréstimo do Neymar. Vai lá, joga um freela pelo Fluminense e depois você volta. Eu tinha entendido, e eu acho que a maioria das pessoas entenderam neste sentido também, de que seria uma saída em definitivo. Joga o Mundial e não volta mais para o Santos. Mas o presidente Marcelo Teixeira está dizendo que isso estava previsto em contrato, uma liberação para o Mundial. E aqui é importante o contraponto, né? Porque essa é a versão do presidente do Santos, e em nenhum momento na entrevista ele foi, como que eu posso dizer, questionado, né? Em nenhum momento ele foi feita essa versão contraditória para ele comentar. E quem viu o contrato, e aqui eu quero dar nome, Rodolfo Gomes, que fez aquela matéria sobre os detalhes do contrato do Neymar no UOL, quem viu o contrato garante que essa cláusula não existe. O Rodolfo Gomes afirma categoricamente que o que existe no contrato do Neymar era uma cláusula em que o Neymar, a qualquer momento, poderia unilateralmente rescindir o seu contrato com o Santos sem que o Santos pudesse fazer nada. Então, o Neymar poderia ter se acertado com o Fluminense, com o Real Madrid, com o Pachuca, com o Urawa Reds, com qualquer outro time e falar, galera, tô indo embora, obrigado por terem me recebido, eu vou pegar milhões de vocês e agora vocês fiquem aí chupando o dedo. É o que o Rodolfo Gomes diz que previa o contrato do Neymar, mas em nenhum momento o Marcelo Teixeira foi instado a falar sobre isso. Não citaram essa brecha contratual, tá? Então só queria deixar claro aqui o contraponto de que isso que o Marcelo Teixeira disse, de uma cláusula de liberação para o Mundial, seria uma mentira do presidente do Santos, tá? Mas só para deixar claro. Mas, enfim, tem um outro momento lá que ele diz que, eu não vou me estender aqui, que ele diz que não tem nenhum, de novo fazendo o papel do bom policial, de que não houve em nenhum momento, nenhuma situação em que o Santos se tornou refém do Neymar. Vocês sabem que isso não é verdade, eu não preciso aqui elencar, tem um sem número de situações em que o Santos claramente mostrou uma postura subserviente ao Neymar e tentou não melindrar o eterno menino Ney, né, que já está com quase 40 anos de idade e não para de fazer bobagem como se fosse uma criança, mas enfim, vocês sabem que isso não é verdade, o Santos é sim refém do Neymar, o Santos se colocou numa situação de ser subserviente ao Neymar, então não vamos entrar no mérito sobre isso que disse o Marcelo Teixeira. Em geral, gente, quase 14 minutos de vídeo, eu volto a dizer que para mim o ponto mais importante da entrevista é o Marcelo Teixeira riscando uma linha no chão e dizendo: tudo que nós apresentamos ao Neymar e ao seu pai foram bem aceitos, nós já estivemos mais distantes de um acerto, estamos próximos, eu estou otimista. Então o desfecho pode ser a renovação. Quando ele diz isso, ele, repito de novo, mais uma vez, pedindo desculpas pela repetição, ele pega a batata quente, ele pega a bomba, ele pega a bucha e fala: Tó, Neymar, segura que o filho é teu. E aí, se o Neymar decidir sair, o ônus é todo dele. O Marcelo Teixeira, com essa entrevista, constrói toda uma narrativa, esse termo que eu odeio, mas que muita gente agora, tudo é narrativa, ele constrói uma narrativa para dizer: eu, enquanto presidente do Santos, fiz tudo o que era possível. Eles aceitaram inicialmente os nossos termos. Sabe-se lá por qual motivo, eles decidiram roer a corda e estão saindo. Não culpem a mim, Marcelo Teixeira, culpem os Neymares. Certo, gente? Essa é a minha interpretação da entrevista do Marcelo Teixeira. Eu queria saber a sua opinião. Se você concorda com a minha leitura dessa entrevista, se você acha que o Neymar vai renovar, se você acha que o Neymar tem que renovar ou se ele tem que sair.
Comente, compartilhe, deixe a sua opinião, ela é sempre muito bem-vinda aqui para mim. Beleza? Esse vídeo para fechar o domingão, agora eu vou voltar lá para assistir o Real Madrid contra o Pachuca. O Real tá com 1 a menos e meteu 2-0 no time mexicano. Essa Copa do Mundo de clubes está maravilhoso, né? Para ficar melhor só se o Santos estivesse lá. Mas as péssimas gestões do Santos nos colocaram nessa situação de estar longe das vitrines que o Santos sempre deveria estar. Beleza, galera? Não esqueça do seu like, se inscreva se for novo por aqui e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Não esqueça do like, hein? E do hype também. Um abraço, se cuide, ótimo fim de domingo e uma abençoada semana que vem pela frente. Tchau!